Oi pessoal, vamos dar continuidade ao vídeo da semana passada. Hoje nós vamos cortar e costurar essa blusa aqui que eu tô usando, ela é transpassada. No vídeo anterior a gente modelou, né? E hoje nós vamos costurar. Eu vou deixar linkado aqui também o vídeo da semana passada, né, da modelagem, porque se você chegou aqui por esse vídeo, você assiste lá primeiro a modelagem e depois assiste esse daqui com a costura, beleza? Antes de irmos pro passo a passo, aproveita para se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Instagram. Vou deixar aqui o link para vocês, beleza? Vamos lá! Pessoal, para fazer o cropped, eu vou utilizar essa viscose aqui. Ela tem 1 metro de comprimento e de largura 1,5, tá? É o seguinte, a minha viscose, ela já tá molhada e eu já passei a ferro também. Por que molhar a viscose antes de cortar a sua peça? Porque a viscose, assim como o algodão, o linho, eles são fibras que têm como característica encolher. Então, pra gente mais ou menos prever esse encolhimento, a gente, antes de cortar a peça, vai lá e molha. Aí o molhar é bem simples, é pegar, colocar num balde com água, espera ali uns 3 minutinhos, ver se todas as partes do seu tecido foram molhadas. E aí você tira, às vezes uma torcida assim bem de leve, só para tirar o excesso de água, e coloca para secar normalmente, tá? É simples. Eu já gosto de fazer isso quando eu chego em casa com tecido, porque se eu deixar pro dia que eu tiver com vontade de costurar aquele tecido, acaba que dá preguiça, ou às vezes você não faz a peça porque não tá molhada ainda. Então, assim, para facilitar a minha vida, eu já chego em casa com tecido e já coloco logo para molhar. Aí, para cortar o nosso o molde, o que a gente vai fazer? Eu vou posicionar, tá vendo aqui a auréola do tecido? Que é esses cabelinhos aqui, né? Eu vou colocar a de um lado em cima do outro e a gente vai colocar pelo avesso para poder cortar, porque como a gente precisa fazer as marcações das margens de costura, aí é interessante que a gente faça essas marcações pelo avesso, tá? Eu vou ajeitar aqui o tecido, coloquei. Quando você estiver costurando um tecido que ele for muito molinho, se você quiser pode colocar pesos em cima. Aqui em casa eu peguei de resto de obra esses pedacinhos de granito, que aí eu coloco assim em cima do tecido para ele não sair do lugar quando o tecido é fino. Mas essa viscose aqui ela é tranquila. Dobrei o tecido aqui ao meio, coloquei a auréola em cima da auréola, né, dos dois lados, só que eu vou dobrar aqui embaixo, não vou colocar ele todo pra vocês conseguirem ver no vídeo aí bacana. Ó, só dobrei aqui um pouquinho pra gente poder, só pra vocês verem aí melhor no vídeo, tá? Agora eu vou posicionar aqui o molde. Ó, lembra que o molde das costas eu falei que a gente vai cortar ele na dobra do tecido? Então aqui, ó, o tecido está dobrado e a gente vai colocar ele em cima. Não coloca o seu molde lá em cima não, porque a gente vai ter que colocar 1 centímetro de costura ao redor aqui da peça toda. Então a gente vou descer aqui pouca coisa, 1 centímetro. Vou pegar o meu alfinete, vou começar a prender o molde por essa dobra aqui, o molde das costas. Pronto, o molde posicionado, ó, a dobra do tecido, o molde tá bem em cima da dobra. Vamos posicionar aqui a frente também. Lembra que eu te falei pra gente não ficar com o molde todo, que a gente ia colocar aqui essa linha? Então, olha só o que a gente vai fazer. Eu vou pegar aqui a fita métrica, que da pontinha aqui dessa dobra, eu vou ver aqui, ó, colocar aqui 53 centímetros. Pode ser o valor, qualquer valor, é só pra gente
repetir esse mesmo valor aqui em cima, aqui embaixo. Lembrando que a gente tem que deixar 1 centímetro de margem, então eu preciso que ela fique mais ou menos aqui. Deixa eu ver quanto é que tá dando. Ó, da dobra do tecido até esse ponto que eu coloquei aqui, deu 52. Então eu vou marcar aqui com o alfinete, 52. Aí eu vou vir aqui embaixo e marcar os 52 e vou ver se tá igual. E vou marcar. Porque se esse fio aqui tivesse dado 52 e aqui embaixo, sei lá, 50 e eu tivesse posicionado os alfinetes, ele ia estar com corte torto. Como tá 52 aqui no final do fio, então tá tudo certo. Aqui nas costas eu não coloquei o fio porque a gente já ia se basear por uma linha aqui que tá reta, que era a dobra do tecido. Mas as peças, elas precisam ter essa indicação aí do fio pra gente não torcer a peça na hora de cortar. Vou colocar os alfinetes. Quanto mais fino for o seu tecido ou menor for sua experiência, mais alfinetes você coloca para prender o tecido aqui, para depois não te dar dor de cabeça. Agora eu vou fazer a marcação, né, com 1 centímetro ao redor da peça toda aqui, tanto das costas quanto da frente. Vamos lá. Marca 1 centímetro, estou usando uma canetinha aqui que ela apaga com ferro, mas você pode usar giz, pode usar um lápis. Vou marcar 1 centímetro ao redor tudo. Pronto, marquei 1 centímetro de margem ao redor da peça, tanto das costas quanto da frente. E agora nós vamos cortar o tecido, que é a melhor parte, né? A gente vai cortar nessa marcação que a gente fez. Ó, posiciona, estabiliza o tecido com uma mão e vai lá cortando, ó. Tenta movimentar o mínimo possível o tecido, o molde, na hora de cortar, na hora de marcar, na hora de colocar o alfinete. Porque quando você estiver cortando um tecido mais fino, a tendência é sair do lugar e você perder a sua marcação, né? Por isso que é importante você deixar o tecido paradinho aqui na mesa e cortar. Prontinho, a frente também cortada. Vou trazer mais o tecido aqui pra gente cortar as faixas e o cos. O cos aqui das costas já tem as margens de costura, então a gente não precisa marcar, é só alfinetar ele aqui. Veja que eu tô cortando ele aberto, não tá dobrado porque a gente vai dobrar depois assim, tá? Aqui, cortadinho, cos das costas. Agora a gente vai fazer as faixas. As faixas a gente vai fazer uma com 14 e com 1 metro de largura, né? Então aqui, como eu tirei 45, que foi o cos das costas, eu já posso fazer aqui o restante. Só conferir se tem 1 metro. Conferir aqui, mas é pra ter, né? Tem 1 metro. Então eu vou deixar essa parte aqui do tecido
retinha pra eu poder medir os 14 pra baixo, tá? Eu vou, porque tá vendo que ele tá aqui meio irregular? Quando é assim, sabe o que eu utilizo? Que é bem fácil pra você poder acertar assim o tecido. Você pega uma fita crepe e aí você coloca a fita crepe. Vou fazer só uma partezinha aqui pra vocês verem. E aí você consegue deixar o tecido, ó, pega a fita crepe. E aí você vai cortar esse excesso aqui do tecido, ó, que tá torto. E aí você consegue deixar o tecido bem retinho pra você poder fazer a faixa. Vou fazer isso aqui e aí eu mostro pra vocês aqui cortando já. Ó, eu acertei aqui a margem do meu tecido. Aí eu vou colocar 14 centímetros para baixo. Vou marcar esses 14 até completar aqui 1 metro. Marquei 14. Agora eu vou cortar. Pronta a primeira faixa cortada com 1 metro por 14. Agora eu vou fazer a de 1,5. Aí agora eu vou marcar também 14 centímetros durante a largura do tecido toda, né? Porque ele tem 1,5 de largura, então vou aproveitar aqui a largura dele. Agora cortar a outra faixa cortada. Vocês viram que eu falei que eu usei 1 metro de viscose, né? E ainda sobrou, ó, essa faixa aqui de mais 35 centímetros. No caso, eu tô fazendo uma peça com um comprimento de 44, né? Então, assim, caso eu coloquei 1 metro para utilizar, porque se você quiser fazer maior, aí você tem esses mais 30 centímetros aqui para poder fazer a sua peça. Agora eu vou cortar o viés pra gente fazer o acabamento do decote das costas. E o viés eu também corto com a fita crepe. O que é o viés? Ó, aqui a gente tem um ângulo de 90 graus, né? O viés ele é no 45, então é nesse meio aqui. Então eu vou pegar a fita do viés. Eu tenho um vídeo que eu ensino direitinho o viés. Aí eu vou cortar aqui, ó. Esse aqui tá até grande, porque lá a gente vai utilizar acho que só uns 20 centímetros, mas... Beleza, cortei. Aí é só a gente tirar aqui a fita crepe e o viés está prontinho. Agora é hora de costurar nossa peça, né? Vou organizar aqui, trocar a linha da minha máquina pra gente ir costurando. Vamos começar a costura. Vocês vão ouvir um barulhinho aí que é do ferro, né? Porque pra costurar bacana você tem que estar com o ferro sempre do seu lado. Vocês lembram que aqui na frente a gente colocou 3 centímetros pra gente poder franzir pra embaixo do busto? Então, eu vou deixar aqui a marcação, né? A gente vai pegar os 23 centímetros, não é daqui pra cá? Então, daqui pra cá, a metade vai dar 11,75. Eu vou marcar aqui, ó. Ouviu aí o barulho do ferro? 11,75. Aqui. Eu vou fazer um piquezinho aqui onde eu marquei. Pra eu saber que nesse ponto eu vou franzir aqui 3 centímetros. Tá? Marcadinho aqui com pique. Então, pra gente costurar o nosso cropped, a primeira coisa as coisas que a gente vai começar a fazer é o seguinte: tem que marcar aqui também na lateral o piquezinho dos 15 centímetros que a gente vai fazer a costura. Como a gente tem aqui uma margem de
21, então daqui da pontinha você vai marcar 16. E aí você também faz um pique, pra você saber que a sua costura vai até aqui. A mesma coisa aqui na frente. Marcou uns 15 centímetros, só dá um piquezinho, ó. É bem pequenininho, ó. Só pra você ver onde que você vai costurar. Pessoal, vamos começar então a costura aqui do nosso cropped. Qual vai ser a primeira coisa que eu vou fazer? Depois que eu marquei os piques, eu vou passar uma overlock nessa parte aqui, ó. Vou passar aqui e aqui, que é ombro e abertura da lateral aqui, cava. E também do outro lado. Acho que assim fica melhor. Ó, vou passar o overlock aqui e aqui. E lá na ponta, ó, ombro e lateral. Vou passar overlock, ou se você tiver zigue-zague, você pode passar zigue-zague. Isso nas costas. Aqui na frente, a gente vai passar o overlock onde? A gente vai passar nessas três partes, ó. No decote da frente, no ombro e na lateral. A gente só não vai passar aqui embaixo no cos. Então vamos passar overlock ou zigue-zague. Aqui, aqui e aqui. Prontinho, já passei aqui o acabamento na margem de costura, né? Onde eu falei pra vocês, ó. Overlock aqui nas costas, aqui e aqui. Na frente passei em três lados, ó. Aqui, aqui e aqui. Esse é o overlock, mas pode ser o zigue-zague também, tá? Agora nós vamos ao próximo passo, que é colocar o viés no decote aqui das costas. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar o viés, ó, o direito do viés, direito, avesso, o direito do viés, e vou colocar no direito do tecido, igual tá aqui no decote, né? E vou alfinetar, ó, esse viés bem aqui nesse decote. O primeiro passo é esse, alfineto e passo uma costura reta. Se precisar, depois que você alfinetar, você pode pegar e alinhavar, tá? Eu até recomendo, porque viés é uma costura que como é um acabamento mais delicado, que ele fique bem certinho pra ficar bonitinho, né? E aí quando você alinhava, você garante que ele fica bem certo. Ó. Pronto, eu alfinetei, né, no caso, ele aqui no decote. Vou passar a costura reta e já volto. Agora eu vou passar ali o ferro. Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar ferro, essa costura, né, pra ela ficar certinha. Depois que eu fizer isso, eu vou dar uns piques. Ó. Passei a ferro a costura. Agora, nessa margem de costura aqui, eu vou dar uns piquezinhos com a tesourinha de piques nesse arredondado, para ele assentar bem bonitinho. Vai anotando essas dicas aí, que para melhorar os seus acabamentos na costura, tá? Pique é tudo. Olha aí, os piquezinhos são esses. Deixa eu ver se dá pra ver, deu, né? Aqui, ó, esses piques nas costuras arredondadas. Feito isso, deixa eu tirar o excesso aqui do viés, que eu não vou precisar. A gente vai pegar e vai dobrar, eu vou dobrar lá no ferro pra vocês verem, a pontinha do viés em cima da margem de costura. Vai ficar assim, ó. Ó. Vamos ver. Tá vendo aqui? Eu não tô querendo mostrar a cara, gente, porque eu tô sem maquiagem, mas... Olha só, deixa eu olhar aqui pra ver se dá pra vocês verem. Tá vendo aqui a costura, né? Eu vou dobrar... Ó, eu vou dobrar esse meu viés, a pontinha dele, em cima da costura. Vou dobrar aqui, ó. Certo? E vou passar a ferro. Olha só, passei lá a ferro. Eu dobrei em cima da costura. A costura tá aqui embaixo, ó. Aqui a costura. Ela tá aqui embaixo. Depois que eu dobrei aqui, ó, em cima dela, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar mais uma vez. Ó, eu vou dobrar mais uma vez, que aí vai ficar assim o acabamento, ó.
beleza? Não vai aparecer o viés aqui pelo direito, ele só vai ficar aqui pelo avesso. E aí eu vou passar uma costura bem aqui no finalzinho desse meu viés. Passar nele todo pra ficar tipo um pespontinho, tá? Vou alfinetar e alinhavar se for preciso também, pode alinhavar. Recapitulando, ó, agora que eu dei o zoom pra vocês verem. Depois da costura eu fiz os piques, dobrei a ferro em cima, o restante do meu viés em cima da costura, e agora eu vou dobrar novamente essa costura. Vou pegar aqui e vou dobrar mais uma vez. Vou dobrar aqui do cantinho pra vocês verem. Pronto, coloquei o alfinete. Aí, se for preciso, alinhava e eu vou passar a costurinha bem aqui assim, ó, bem na beiradinha dele. Vou lá fazer e já mostro. Ó, olha só o acabamento. Pronto, o viés colocado, ó, do lado avesso e do lado direito. É um acabamento bem bonitinho, né, gente? Olha só. O avesso dele fica muito charmosinho, adoro. Agora que a gente já fez o viés, o próximo passo vai ser a gente fazer o acabamento do decote da frente, tá? Como é que a gente vai fazer ele? Pra ele ficar bem certinho, a gente vai medir aqui, ó, do acabamento que você deu na costura, que pode ter sido com o overlock ou com o zigue-zague. Você vai marcar 1 centímetro nele todo. Que foi o 1 centímetro que a gente deixou de margem, lembra? Aí que você marcou esse 1 centímetro, você vai dobrar em cima desse 1 centímetro. Ó, a marcação tá aqui. Eu vou fazer, acho que uma régua para vocês conseguirem visualizar melhor o que eu vou fazer aqui. É só dobrar nesse 1 centímetro, mas para conseguir olhar direitinho, deixa eu marcar aqui. Lembrando que essa minha canetinha aqui, quando eu passo o ferro, ela apaga, tá? Não vai fazer isso com caneta mesmo não, que você pode perder sua peça e manchar, alguma coisa assim. Ó, onde tá 1 centímetro, no 1 centímetro eu vou dobrar, vou passar ferro e aí eu posso colocar alfinete ou alinhavar se for preciso, é só dobrar, ó. Olha só, dobrei o 1 centímetro que eu tinha marcado, dobrei lá no ferro. Agora eu vou colocar o alfinete nele todo aqui. Se precisar, pode alinhavar. Quando o tecido é mais fino, igual eu já falei várias vezes, é necessário você alinhavar, porque aí o tempo que você perde alinhavando, você ganha lá na frente, não tendo que desmanchar uma costura que deu errado, né? Aí agora eu vou passar uma costurinha reta, eu vou passar aqui em cima do overlock mesmo, desse lado, e do outro lado da frente eu vou fazer a mesma coisa, e aí eu já vou trazer pra vocês marcadinho e costurada, tá? Agora que a gente já fez essa costura aqui do decote, o próximo passo é fazer a mesma coisa que a gente fez aqui na manga, né? Nessa parte lateral que vai ser a manga, tanto da frente quanto aqui das costas, ó. Essa parte daqui também. A gente vai marcar 1 centímetro, vai dobrar, alfinetar e passar a costura reta. Vou fazer isso, né? Aqui nas costas e na frente também. Então vamos lá, certo? Já passei aquela costura reta, então, tanto na frente quanto nas costas, aqui na parte da manga, né, e lateral da nossa blusa. Agora o que nós vamos fazer é posicionar a nossa peça frente e costa pra gente costurar os ombros e fazer aquela costurinha da lateral. Eu vou pegar aqui, ó, colocar as costas com o direito voltado pra cima e vou colocar em cima dela o direito da frente, ó. Da mesma coisa do outro lado. Eu vou alfinetar e alinhavar se for preciso, aqui, aqui e aqueles 15 centímetros de costura que a gente programou. Vamos lá? Vou colocar aqui o alfinete, vou virar aqui pra ficar melhor pra mim.
Agora vou lá passar essa costura aqui nessas duas laterais e nesse ombro aqui, a costura reta, tá? Com a margem de 1 centímetro. Costurei os ombros, né? Uni os ombros da frente com as costas. Costurei as laterais. Agora a gente tem aqui só a abertura do braço, para passar o braço. E agora o próximo passo vai ser a gente fazer o franzido que a gente programou. Aqui na frente, vocês lembram, né, que a gente fez aquela marcação que vai ser nesse ponto aqui que a gente vai franzir. Eu vou franzir para vocês verem lá na máquina. Eu vou passar um ponto bem folgado e grande, então você tem que colocar a tensão da sua máquina zerada, né? E o ponto eu vou colocar no maior. Então aqui na frente são aqueles 3 centímetros que a gente programou para franzir logo abaixo do busto. E aqui atrás eu vou passar também esse ponto para franzir, só que aí aqui eu vou distribuir nas costas toda, tá? Vou fazer e já volto. Olha só, passei o ponto de franzir, deixa eu te mostrar aqui como é que ele fica. É um ponto, não sei se vai dar pra ver, que ele é bem mais largo e folgado, tá vendo? Aí a gente não dá retrocesso nele, porque com ele a gente vai puxar pra ele franzir, né? Como eu falei aqui pra vocês, na hora da modelagem, eu tô franzindo aqui nas costas 5 centímetros. Então, depois que eu franzi, aqui nas costas tem que ficar com 20,5, no caso das minhas costas, né? Então, eu vou franzir aqui e vou medir pra ver se deu e aí mostro pra vocês. Ó, trouxe bem próximo pra vocês verem o que é o franzido. Ó, puxando aqui o fio, o tecido vai franzindo. A gente vai distribuir e aí você vai medindo pra ver se deu os 41 centímetros que a gente precisa. Ó. Tá franzido demais. A minha tem que ficar esse tamanhão aqui. Só as costas. Pronto, 41. Cheguei no 41. Agora eu só vou distribuir aqui, porque é um franzido bem levinho. Pronto, aqui das costas o franzido já tá feito. Ele é bem leve, bem sutil. E aqui na frente eu vou franzir debaixo do busto 3 centímetros. Também é pouca coisa. Só para dar um espaço mesmo pro nosso busto. Do outro lado, vou medir para ver se ficou do tamanho que eu quero. Franziu demais. Do outro lado também vou medir, tá? Prontinho. Agora que o leve franzido já foi feito, a gente vai mexer agora com o cos e com as faixas. Primeira coisa que você vai ter que fazer é o seguinte: pegar o cos das costas, vou colocar ele aqui virado direito, e nós vamos costurar as faixas nele, ó. A gente vai fazer essa costura aqui. Só que o que acontece? A gente precisa que um lado, ó, que eu vou costurar esse daqui e vou costurar a outra faixa aqui, certo? Vão ficar essas duas costuras aqui para emendar o cos. Só que vocês lembram que a faixa, uma tinha 1 metro e a outra 1,5 metro, né? Essa faixa maior, que é a do 1,5 metro, que é desse lado aqui, quando a gente tiver lá montada na blusa, ela vai ter que passar por dentro, para poder amarrar, por dentro dessa faixa aqui, ó, nessa lateral. Então, o que acontece? Eu vou prender essa faixa maior aqui total, fechar inteiro. Só que do lado da faixa pequena, a lateral, ela vai ser vazada. A gente vai ter que fazer umas marcações aqui para poder costurar só o lado certo. Então, vou fixar aqui a que a gente vai costurar toda, que é a menor. E aí aqui na outra lateral, que é a faixa que é a menor, né? A gente vai fazer o seguinte: eu vou colocar ela
Vou colocar um zoom aqui pra eu mostrar pra vocês a marcação bem certinha. A gente vai costurar ela assim, ó. Você vai marcar 2 centímetros do início. Vai colocar 4. Depois mais 2. Mais 4. E os mais 2 aqui. A gente vai costurar, ó, essa parte aqui, ó, esses primeiros 2 centímetros, esses 2 aqui do meio e os 2 do final. A gente vai vir costurando, dá o retrocesso, costura, retrocesso, para. Começa a costurar aqui de novo, retrocesso, costura, retrocesso, para. Deixa aberto também, retrocesso, costura até aqui e para. Então a gente vai deixar esses 2 espaços de 4 centímetros abertos, tá? Pra gente poder passar a faixa por dentro depois. Então eu vou colocar o alfinete e aí eu vou lá na máquina fazer a costura reta e venho mostrar. Ó, costura feita. Tá vendo que ficou os buraquinhos e ficou costurada as pontas e aqui no meio, né? Aí agora a gente vai lá na máquina pra gente fazer uma costurinha bem na beiradinha aqui dessa, como se fosse um pesponto. A gente vai fazer tanto de um lado quanto do outro, para poder segurar essa margem de costura aqui, para na hora que você colocar a sua faixa aqui dentro, ela não ficar voltando junto com a faixa. Então, para segurar essa margem de costura aqui, a gente vai passar uma costurinha bem pertinho, um pespontinho de meio centímetro mais ou menos. Vou lá e já trago aqui. Pronto, fiz a costurinha, né, que eu falei, o pespontinho, para poder segurar aquela margem de costura. E agora eu vou aumentar aqui o zoom da câmera para mostrar para vocês como é que a gente vai dobrar, tá? Pronto, aí agora, com aquela costura feita as laterais e também essa parte que eu mostrei para vocês agora, o que a gente vai fazer? Um desses lados da faixa, a gente vai marcar 1 centímetro nele todinho e a gente vai dobrar a ferro pra gente depois poder encaixar na blusa aqui embaixo, no cós da blusa, tá? Você vai marcar 1 centímetro ao redor dessa faixa inteira, ó, inteira. Só em um dos lados, tá? Não precisa você marcar isso aqui e aqui não, só em um dos lados, só que dela todinha. Você vai marcar 1 centímetro e vamos lá. Tudo marcadinho, agora eu vou lá no ferro, porque eu vou dobrar aqui. Deixa eu mostrar aqui. Pronto, tudo marcado. Pronto, tudo marcado, 1 centímetro. Aí agora eu vou dobrar nesse 1 centímetro e vou passar ferro nisso aqui todinho, tá? Olha só, passei lá o ferro, ó, dobrei em 1 centímetro. Agora vocês estão vendo aqui esse início da faixa, né? Eu vou também dobrar em 1 centímetro lá no ferro, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Prontinho, também dobrei as extremidades, né, da nossa faixa. E agora nós vamos dobrar a faixa ao meio. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Eu falei com vocês que a nossa faixa ia ficar pronta com 5 centímetros, né? Então, o que você vai fazer? Tá vendo essa parte aqui que tá dobrada? Do início aqui já dela dobrada, você vai marcar 5 centímetros. Você vai marcar isso ao redor dela todinha. E quando tiver toda marcada, você vai dobrar aonde você marcou os 5 centímetros e passar a ferro, tá? E aí ela vai ficar com os 5 centímetros e o que sobrar vai ser a margem pra gente costurar ela na nossa blusa, tá bom? Vou fazer isso, marcar ela todinha e aí passar ferro e mostro. Vou medir aqui pra vocês. Ó, a gente tem aqui as costas, né? Que tá de uma costura a outra, que é as costas. Só que aqui a gente não tem nenhuma marcação da frente.
Então, na costura aqui da lateral, que emenda, deixa eu ver se dá aqui pra vocês verem. Essa costura aqui, ó, da emenda das costas com a parte da frente, a gente vai medir isso aqui, é pra dar 27,5. Então, a gente vai medir 27,5 e vai vir aqui na faixa, na emenda das costuras, ó, tá de um lado ao outro aqui a costura. Eu tenho que diminuir o zoom aqui pra vocês verem. Ó, as duas costuras, tá? Uma aqui desse lado e a outra aqui. Então, vamos marcar 27,5 a partir delas, pra gente começar a se orientar pra pregar aqui o nosso cos na blusa já. Já estamos quase acabando. 27,5. Aí vamos lá na outra costura. Vou marcar na parte que não está dobrada, tá? Porque é ela que a gente vai começar a colocar. 27,5. Vamos lá. Aí a gente vai pegar a nossa blusa, colocar ela aqui pelo direito. Aqui é o pedacinho da frente que a gente vai começar a posicionar. Na marcação que eu fiz aqui de 27,5, eu vou posicionar em cima da parte da blusa, ó, o começo da frente. Vou colocar um alfinete. Aí, eu vou vir aqui na faixa onde tem a costura e vou colocar ela em cima da costura da blusa. Só depois que a gente fizer o encaixe é que a gente vai terminar de colocar todos os alfinetes, tá? Ó, tô colocando aqui costura na costura. Vou na outra costura das costas, colocar aqui na faixa. Colocar costura em cima de costura e um alfinetinho. E vamos para outra, a última marcação aqui da faixa dos 27,5 e colocar aqui no início da blusa. Coloquei nos 4 pontos que eu precisava encontrar. Aí agora eu vou colocar o alfinete nela toda. Se precisar também, vamos alinhavar. Prontinho, coloquei os alfinetes. Agora eu vou passar uma costura reta com 1 centímetro de margem nela toda aqui, nessa extensão aqui do cos, tá? Vou lá e já volto. Pronto, passei a costura aqui no cos. Agora eu vou tirar aqui os alfinetes, passar o ferro pra gente ir pro nosso próximo passo. Agora, pessoal, que a gente já começou a colocar aqui o cos, é interessante a gente experimentar a blusa pra gente ver se a altura tá toda do jeito que a gente pensou, se a altura do decote ficou no lugar certo, se essa costura da lateral atendeu ao seu propósito, se a gente tem que aumentar ou diminuir. Então é bom ir fazendo a roupa e experimentando, né? Pra gente ver se deu certo. Isso se você estiver fazendo pra você, né? Se for pra cliente, tem um momento certo da prova. Pessoal, agora o próximo passo é a gente fechar essa faixa depois que ela sai aqui da blusa. Ó, a blusa acabou aqui, por exemplo, ó, tá vendo? E aí tem essa faixa aqui, ó, pra gente amarrar, pra dar a volta no nosso corpo. Então agora a gente vai ter que fechar até chegar aqui no início da blusa. E a gente vai fazer isso como? A gente vai virar ela aqui, o direito, né? E aí aquela costurinha que você, essa margem que a gente virou, a gente vai desvirar ela aqui, que ela vai servir como guia pra gente costurar essa faixa.
Aí eu vou colocar aqui os alfinetes. Aí eu vou fazer isso nos dois lados da faixa que sobrou aqui pra eu amarrar, tá? A gente vai vir com a costura, ó, deixa eu mostrar aqui de pertinho. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. A gente vai chegar com a costura até aqui, ó. Próximo. A gente vai chegar com a costura, a gente vai vir de lá costurando, a gente vai parar aqui, ó. No início, onde começar a blusa, aí a gente para e dá o retrocesso. E aí depois a gente tem que desvirar essa faixa, tá? E aí, como a gente já tinha passado o ferro, ó, fica marcado. Vai ser onde você vai costurar, vai passar a costura bem aqui, ó, nessa dobra. Vou colocar aqui os alfinetes e depois vou passar a costura reta, né, nessa marca, nesse vinco aí do ferro. E já volto pra mostrar aqui pra você. Prontinho, já costurei a faixa toda. Só deixei aberto aqui, ó, a parte que a gente vai costurar ainda em cima aqui da blusa, tá? Então, eu vou desvirar a faixa, a parte da faixa que a gente fechou. Vou desvirar aqui dos dois lados, passar um ferrinho e vocês vão ver já já. Pessoal, olha só, eu tenho essa, eu acho que o nome disso é sovela, que a gente usa na modelagem para fazer os furos, tipo de pence, né, no papel. Ou para abrir um buraco, eu acho que em furo em couro. Eu uso isso aqui também para desdobrar as pontinhas das costuras, ó, quando eu tô tentando desdobrar uma faixa, por exemplo, porque aí você vem aqui, ó, e vai puxando, que aí ela vai ficando. Você pode fazer também com a ponta de uma tesoura, tá? Mas isso aqui também é bem legal. Só tem que ter cuidado para não desfiar o tecido, tá bom? Só para você fazer a quina aqui das costuras mais certinhas. Aí você utiliza isso aqui para poder puxar os cantinhos. Pronto, a faixa já tá desdobrada, eu já passei a ferro. Agora a gente vai fechar essa parte aqui que tá ainda aberta, né? Que é a última parte aqui que a gente vai fazer. O que nós vamos fazer? A gente vai pegar essa parte que tá dobradinha, eu vou dar zoom pra ficar bem melhor pra gente ver, tá? Tá vendo a costura? Aqui, né? A gente vai dobrar isso aqui e colocar em cima da costura, ó. A gente vai fazer isso em toda essa parte aqui que tá aberta. Eu vou colocar o alfinete, deixando a dobrinha na costura. Prontinho, já passei aqui o alfinete. Aí agora o que eu vou fazer aqui? Pra isso ficar bem certinho, bem no lugar, eu vou alinhavar isso daqui pra deixar tudo bem certo. E aí depois que eu alinhavar, eu venho aqui mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer a costura. Porque eu tô pensando o seguinte, da gente fazer a costura, tipo um pesponto ao redor da faixa inteira. A gente vai fazer tipo meio centímetrozinho de pesponto, assim, um pesponto bem na pontinha mesmo. Aí a gente faz ao redor dela todinha. E aí a gente faz com isso, a gente prende, né, essa parte aqui também na blusa. Eu vou alinhavar e vejo aqui com vocês como é que vai ser essa costura. Prontinho, fiz o pesponto aqui, nessa parte do cos. Já experimentei também a blusa pra ver como é que tinha ficado. Aí agora eu vou fazer a costura bem na beiradinha eu vou fazer a costura, né, bem na beiradinha. Tanto aqui embaixo como em cima. Vou fazer ao redor dela todinha, essa costurinha, esse pesponto, para poder a gente finalizar a blusa. Pessoal, e assim ficou, né, o pesponto que eu coloquei aqui no cos e nas faixas da blusa. Vou tentar mostrar de pertinho aí que eu fiz um pesponto bem na beiradinha mesmo, ó. Tá vendo? Foi assim que ficou, então, o pesponto. Vou tirar as linhas, passar, e aí eu visto e mostro pra vocês como é que ficou o resultado final do nosso cropped, tá? Então é isso, com esse vídeo de hoje a gente fecha, então, a modelagem e a costura dessa blusa transpassada. Eu espero que vocês tenham gostado do modelo e que consigam fazer aí na medida de vocês.
Qualquer coisa, qualquer dúvida, só me chamar aqui nos comentários, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.